Boa tarde, meu nome é Larissa e em conjunto com o Bruno nós vamos apresentar o seminário sobre melhoramento genético e variedades existentes de sorgo. Para começar, o intuito desse seminário é que no final dele a gente apresente algumas variedades de sorgo que são adaptadas ao semiárido brasileiro. E para a gente entender esse processo de melhoramento genético do sorgo, primeiro a gente precisa entender que o sorgo ele vai apresentar uma reprodução mista, ou seja, o sorgo possui uma taxa de fecundação cruzada que vai variar de 5 a 10%, mas também as flores monóicas do sorgo vão proporcionar uma alta taxa de autofecundação. Sabendo disso, o melhorista que vai trabalhar com o sorgo, ele pode tanto desenvolver linhagens que vão ser homozigotas, ou pode ainda desenvolver linhagens a partir da heterose, com processos de hibridação. Outro ponto importante é que a gente precisa saber que a cultura do sorgo ela pode ser classificada em 6 tipos. A gente vai ter o sorgo granífero, o sorgo forrageiro, o sorgo sacarino, o sorgo do tipo vassoura, o sorgo de biomassa e o sorgo de corte. A metodologia que vai ser aplicada vai depender de fatores como o comportamento de polinização da cultura e também o tipo de cultivar que a gente quer desenvolver. Entre as metodologias utilizadas, nós vamos ter a seleção massal, a seleção de linhas puras, o método pedigree, o método Buck, o método SSD, o retrocruzamento, o melhoramento populacional e o Tete-Cross. A seleção massal ela vai ser um método aplicado normalmente para características de alta herdabilidade, ou seja, florescimento, altura de plantas e também alguns tipos de resistência à doença. Nesse método, especificamente, um grande número de plantas fenotipicamente semelhante vai ser selecionado. E isso ocorre por quê? Porque a intenção é manter essa variabilidade genética e após isso as sementes são misturadas para constituir uma população melhorada. Já no método de seleção de linhas puras, vai ocorrer a seleção individual de plantas e depois vão ocorrer a avaliação desses indivíduos para a classificação de cada progênie acontecer. Quando a gente vai para o método pedigree, os progenitores selecionados para formar esse cruzamento parental inicial, eles devem ser complementares quanto a essas características de interesse e também deve existir uma alta frequência de alelos favoráveis. No caso, o tamanho da população aqui nesse método ele tem que ser o máximo possível. O método Buck vai levar em consideração um buquê de sementes de plantas selecionadas e depois a gente vai ter a obtenção de várias gerações e no final disso um agrupamento. As plantas individuais são selecionadas com base no desempenho de sua progênie e também são colhidas separadamente. Já o retrocruzamento a gente vai ter ele sendo utilizado para melhorar coisas específicas em algumas linhagens que já passaram por um processo de melhoramento. E aí, se a gente tiver, por exemplo, um sorgo que é melhorado, mas apresenta ainda uma característica que não é desejada, ele passa por esse processo de retrocruzamento. E nesse caso, a gente pode ter um exemplo de introdução à resistência, né? Resistência a doenças, a pragas, a patógenos. E outra coisa importante do retrocruzamento é que aqui essas características elas são controladas por poucos genes. O melhoramento populacional ele vai se referir a uma técnica de isolar indivíduos, né, ou genótipos superiores para serem utilizados como população de intercruzamento. E a partir disso a gente vai fazer uma síntese de uma população base, vai aumentar a frequência desses genes e também a frequência de alelos favoráveis na população. Já no SSD, os principais objetivos vão ser incluir o avanço da máxima variação genética entre as linhagens cruzadas. E isso a gente vai fazer querendo obter uma população segregante no final do processo. E por fim, o método Tete-Cross, né, ele vai levar em consideração que no final, cada linhagem parental ela vai ter que ser testada com uma linhagem elite. E essas linhagens elites elas vão ser chamadas de testadores.